Sororicast, olha nós de novo aqui, gente. Tipo uma escola de samba, Sororicast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mundo, porque eu não sei de onde você tá vendo, vai que, né? Vai, Bom, futuramente. Eu sou Vanessa Morgado. E eu sou Dayana Ribeiro. Pois é, somos aqui as hosts desse momento, desse vídeo barra podcast. A gente tá muito chique. Não é? Vídeo podcast. E Sororicast, porque a gente traz as mulheres mais incríveis, fodásticas, para falar sobre esse universo do audiovisual. Mas não só. E, apesar de ser feito por mulheres, convidadas mulheres, e por isso Sororicast, que é pra gente se ajudar, pra gente trocar. Os homens também, por favor, assistam, né? Para se divertirem, para aprenderem sobre nós mulheres cada vez mais, para entenderem esse universo e para serem menos preconceituosos às vezes também, por que não? Dá aquela pitadinha aí para ficar na sua mente, se você é uma dessas pessoas, né, que de repente ficou, opa, sentiu que pegou, assiste, não é? Vai que é pra você? Vai que, se não é também, fica aqui com a gente. Bom, e para você colaborar com o nosso podcast, você pode divulgar, você pode curtir, você pode compartilhar e financeiramente também você pode ajudar, sendo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá aí as informações, os dados para você entrar em contato e contribuir e ajudar a gente a continuar a bagaça toda. Não é isso? Exatamente. E a nossa convidada, Day? Ah, gente, a convidada hoje é muito especial. Nossa. Ela é uma querida, eu vou apresentar ela pra vocês conhecerem um pouquinho dela, tá? A gente vai receber uma artista múltipla, que ela tem mais de 27 anos de carreira. Uau. Você vai falar assim, gente, mas ela não tem 27 anos de idade? Também, ela pariu, ela saiu da barriga já trabalhando, entendeu? E ela começou pequenininha, né? Vocês vão ver pela idade. Ela atua como cantora, atriz, dubladora, locutora, compositora e ela é referência em acessibilidade cultural no Brasil. O maior diferencial dela é o material do trabalho dela, é a coisa mais linda. Ela foi a voz da Ellie, do The Last of Us, que por acaso estreou recentemente a 2ª temporada, e ela que faz a protagonista. Ela criou o primeiro videoclipe com audiodescrição do país e lançou um álbum todo acessível em Libras. Excelente, maravilhosa, ela, Luísa Caspari. Aê! Palminhas! A gente esqueceu alguma coisa? Não, é isso aí. Uau! É só isso tudo. É só, não, é só isso. Ainda é mãe, aí faz uma faxina no final de semana, É lava tudo uma isso, roupa, gente. bota uma roupa Tudo no ao mesmo varal. tempo. São os louros, né? E tem a parte prática também, né? Sim. Vida do A dia a gente dia. precisa, né? Não tem jeito. Exatamente. Bem-vinda, isso. muito obrigada. Obrigada, viu? minhas colegas de trabalho. Muito bom estar aqui com Sim, vocês. que Obrigada pelo delícia. convite. Imagina. E me Imagina, uma conta honra. essa história, porque a gente, quando eu li 27 anos de carreira, me deu um negocinho. Eu falei, gente, mas ela é nova. Só que eu lembrei que a gente tem até isso em comum, porque eu também tô mais ou Começamos muito Só que eu acho que eu novos. sou mais velha que você. Então deixa quieto, não vamos falar de idade, vamos falar só como você caiu neste universo. Cara, minha mãe, né? Minha mãe é atriz também, artista de voz. E eu cresci nesse universo completamente artístico. Meus tios, mesmo sem trabalhar com isso, sempre muito engraçados, todos tocavam violão. E eu cresci achando que isso era normal, que as pessoas tinham isso em casa. Não é todo mundo que faz sarau depois de jantar, assim? Então esse era meu universo, né? Meu avô, o meu bisavô e o meu avô eram músicos. O pai da minha avó era obstetra e tocava violão espanhol, flamenco, assim. Inclusive foi o violão que eu aprendi a tocar, de 1952, um super rústico, assim. Existe até hoje, tá lá. Nossa, Uau. que lindo. E o meu vô, pai da minha mãe, era pianista do decafônico. Ele era Meu como Deus. se fosse o Arrigo Barnabé da música brasileira na música erudita, meu avô, assim. Caramba. Escreveu várias obras, estudou com Nelson Freire, muito amigo do Nelson Freire. Então, toda a família sempre teve esse referencial artístico e eu nasci no meio, eu escolhi bem. Sim, pra assim. você era o que você falou, né? Era quase que um beco sem saída. Tipo, um bom beco sem saída. Maravilhoso. Sim. E aí eu sempre me vi sendo artista e sempre muito livre, assim. Eu falo que ao mesmo tempo que eu tinha todo o vai, brinca, se diverte, sabe? Pegava os balde, batucava. Ninguém reclamava, ninguém falava que aquilo era uma besteira ou que eu tava incomodando. Então eu acho que eu tive o privilégio de não ser podada. Porque é todo mundo meio louco, graças a Deus, na minha família. Todo mundo meio artista. Então eu fui indo muito naturalmente. Fui indo. Aí eu comecei a pedir pra minha mãe pra acompanhar as peças dela, os ensaios. Aí eu fui me infiltrando.
de repente. E qual foi, a primeira... Você lembra do primeiro trabalho? Tipo, Lógico. foi como atriz? Foi como locutora? Foi dublagem? Como que foi? O primeiro trabalho foi como Carmen Miranda. Eu tinha 8. Eu fui assistir um ensaio da minha mãe, que era tipo de cantoras do rádio dos anos 30 e tal. Eram várias sketches. Um show de calouros, assim, com sketches diversificadas e tal. Então, várias pessoas estavam atuando e minha mãe ia ser uma cantora do rádio, né? Do rádio. Somos as cantoras Essa do mesmo. rádio. Exatamente essa música que ela cantava. E fazia outros números e tal. Aí eu tava lá observando, pedi pra ela pra ir assistir. Já minha irmã odiava. Olha. É muito engraçado, né? Aí eu fiquei olhando e eu passava pelos grupos ensaiando e tal. Aí o diretor me observou e viu que eu tava louca pra fazer alguma coisa. Sim. Aí ele falou, você que é filha da Marcinha? Eu falei, sou. Aham. Aí ele falou, você quer participar? Eu, Aí eu sou. Estou pronta. Quero. Aí ele, então, fala com a sua mãe e combina com ela um número e a gente conversa. Aí eu quis fazer a Carmen Miranda. Gente, olha. Cantei Carmen Miranda. Claro, dublei, né? Mas me empiriquitei toda. Claro, Frutas seu na momento. cabeça e tal. Minha tia e minha avó fizeram meu figurino. Ai, a sobrancelha gente. que ia lá na testa. E aí me realizei. Aí depois ainda apresentei de novo. Isso no interior. A peça foi levada pra outra cidade. E foi meu primeiro cachê também. Gente. Foi super assim, profissional. Incrível. E na minha estreia, quem estava na plateia? Ai, meu Deus. Paulo Tran. Gente! Mentira. Que eu não tinha nem consciência de quem era, porque eu era uma criança, né? E ele tava lá veraneando em Torres, que é a cidade onde eu me criei, né? Litoral do Rio Grande do Sul. Assistiu, e aí foi lá, cumprimentou as pessoas. Eu tenho foto com ele. Gente. Se quiser, eu mando pra mundo vocês pequeno, colocarem na né? edição. Que loucura. E é isso. Nossa. Foi minha primeira vez. A sua estreia foi com Paulo Altran. Desculpa. É Pois isso, é. na plateia. Não tinha como dar errado. E o meu diretor, que foi o Zé Adão Barbosa, depois foi meu professor. Ah, Com quem eu me tá. formei, assim, né? Com quem eu estudei artes cênicas, que é o dono do TEPA, em Porto Alegre. Teatro Escola de Porto Alegre. Sim. E você veio pra cá com quantos Ixi, eu anos? vim pra cá com 23. Ah, a gente demorou. descobriu que eu e a Dai viemos ao mesmo viemos tempo. juntos. 2011. Demorou, não faz tanto tempo, então. Não. Caramba. Tava com 23. Faz 2 anos, tava em 25. Tá vendo? Tem o tempo de carreira antes de nascer mesmo. Na barriga. Não deixa de ser, né? É. Porque sua mãe sendo uma grande Exato. artista também, você tava ali junto com ela nesses momentos, né? Totalmente. E essa paixão pela Libras e também por toda essa parte de acessibilidade, ela vem desde pequenininha também? Ou aos poucos você foi conhecendo, se interessando e falando, cara, isso precisa de mais visibilidade? De novo pela minha mãe. De novo, minha mãe que me abriu os olhos. A minha mãe, em 2009 ou 2010, foi convidada pelo Instituto Vivo e recebeu uma formação para ser audiodescritora. Porque era um recurso que veio surgindo, não existiam profissionais na área. Então, minha mãe, como profissional da voz, né, e atriz, foi chamada para fazer esse curso. Se profissionalizou e começou a testar coisas, né? Então, eles tinham um grupo de estudos. E assim, desde que a audiodescrição, para quem não sabe o que é um recurso de acessibilidade para pessoas que não podem ver, sejam cegos congênitos, ou que perderam a visão ao longo da vida, ou pessoas com baixa visão. É como se a gente descrevesse o que os olhos deles não podem ver, né? Para eles se sentirem inseridos numa peça de teatro, num videoclipe, num casamento, num nascimento. Tudo pode ser descrito, né? E aí, eu vendo ela apaixonada por aquilo, eu falei, cara, vamos fazer um videoclipe meu. Eu tinha acabado de lançar um videoclipe, vamos fazer? E eles ficaram muito empolgados. A gente começou a ver, tentar buscar referência, não existia nada de referência. A gente tava assim, como se faz isso? Como que faz e ao mesmo tempo não interrompe a letra da música? E não suprime informação. E aí a gente foi indo, a gente chamou a equipe de cegos para ajudar, né, na supervisão, a entender esse roteiro, o que eles entendem, o que eles não entendem. E aí a gente lançou, e esse videoclipe foi um marco, assim, para mim, que nunca deixei de fazer na minha vida isso, né, em todos os trabalhos que eu lanço tem acessibilidade. Mas também para a empresa, assim, porque a gente começou a fazer muita coisa. Nossa, eu imagino Quando eu porque- lancei esse videoclipe, que foi 2011... Foi o primeiro, né? Do Primeiro Brasil. videoclipe do Brasil com audiodescrição. Eu publiquei no YouTube, e aí de repente eu vi um comentário lá. Oi, Luísa, que videoclipe incrível, eu sou o pai da Tata Werneck, sabe?
me manda seu contato. Uou. Esse é Alberto Arguelles, realmente, pai da Tatá. E a mãe da Tatá, pouca gente sabe, que é a Cláudia Werneck, é uma das maiores escritoras sobre inclusão do Brasil. Nossa, não. Ela escreveu um artigo não médico sobre síndrome de Down nos anos 80, quando isso era um tabu. Publicou numa revista, na revista Pais e Filhos. Então a Tatá tem toda essa formação. A Fernandona é inspirada nas pessoas com deficiência. Ela tinha um grupo de teatro chamado Os Inclusos e os Cisos. Enfim, Caramba, nos que ótimo conectamos, esse nome, as né? famílias se conectaram. E a gente começou a fazer acessibilidade para os livros da Cláudia Werneck. Que incrível. Então, livro em libras, livro em audiobook, com trilha, com personagens. Uau. Tudo contextualizado para as crianças, né? Não só crianças, mas para as pessoas com deficiência. Então, muitas portas se abriram Gente, a partir que disso. maravilhoso. Muito legal. Que necessário, né? Assim, porque a gente olha pouco, né? Eu falo assim, eu já fiz audiodescrição. Sim. Mas quando a necessidade não é sua, não é no seu umbigo, muitas vezes a gente se fecha e não, né, por maldade, aquela maldade. Claro, claro. Mas você acaba não olhando como deveria Sim. olhar para essas pessoas, para essas necessidades, para essas possibilidades. Porque se elas existem, por que não, né? Exatamente. Por que não? Então a gente. Que legal, assim, acho importante a gente falar sobre Sim, isso, muito né? incrível. Eu fiquei curiosa só com uma coisa que você deu uma resposta um pouco antes. Você falou, minha irmã odiando. Minha irmã odiando. A sua irmã é de que área? Eu fiquei muito A minha curiosa. irmã é da área da educação física. Nossa. Que é outro viés da minha família. Minha família é, assim, digamos assim, de atributos, música e esporte. É assim, tipo, tem um tio que escala, um que surfa, um que é tenista. Uau, Todos profissionais. esporte profissional mesmo. Todo mundo profissional. O que surfa ainda faz pranchas de surf. Caramba. Sabe? Aí minhas tias também surfam. Gente, A minha tia, o esposo família dela, que é legal. dentista, também surfa. Me convida pra ir na sua casa. É mó legal, jantar de velho. É uma Natal, família, né? é uma família completamente não Nossa, mas uma família legal, né? foda. Minha avó foi foda. Que legal. E seus pais 6 são vivos filhos. ainda? Os meus pais são vivos, Legal. separados desde eu na barriga, mas se dão bem, Que bom. graças a Deus. E falando da sua avó, você falou da sua avó, você falou da sua mãe. Sim. Então, mulheres muito presentes aí na sua vida, né? Sim. E agora você também, mãe, né? Sim. Leitorzinho, ele tá com quantos anos? Heitor tá com 2. Ai, meu bebê, Deus, coisa né? mais linda. Acabou Sua de cara. É um bebê mais ou menos, porque já tá É. numa transição que a gente começa a ter um pouco de dor no coração, que você fala... É. É bom sair do bebê Sim. também. Eu fiquei bem aliviada de sair do meu Sim. filho. Fez um ano, assim, que eu falei... Ele já consegue pelo menos mostrar onde dói. Não, é muito bom ele saber falar o que dói. Exatamente, falar se quer comer, se quer dormir. Porque antes a gente fica adivinhando, né? Não, é um desespero, né? É Você vai uma loucura. apertando, né? Igual- É tipo... É uma loucura. E agora nessa vida, como mãe, você traz um pouco disso que você vivia em casa, desses costumes mesmo, né? Sim. Essa rotina de um violão, um sarau depois do jantar. Isso acontece ainda na sua vida? Você acredita que ontem aconteceu pela primeira vez? Não acredito, porque é Porque correria. E porque o Heitor tinha ciúmes do violão. Não foi fácil. Mas ontem o Rô precisou sair. E eu fiquei sozinha pra colocar ele na cama. E ele tava entretido com os bibis dele, né? Os carrinhos que são os bibis. Os bebês. E o trem e tal. Eu tava ali. Aí eu peguei meu violão, como quem não quer nada, e comecei a tocar. Aí ele olhou, veio, ficou mamando. Ele mamando aqui, eu aqui. Tocando Violão aqui, assim, pendurado. Tentando criar uma parceria. Aí eu falei, eu não vou parar de tocar. Aí eu falei, filho, mamãe tá tocando. Ó, ouve só. Aí toquei a música dele, que a gente tem uma música que a gente fez pra ele. Aí ele saiu, parou, continuou. Aí eu comecei a improvisar uma música com o que tava acontecendo no momento. E ele começou a ficar muito ligado. Tipo, eu fiquei falando que ele tava brincando com o carrinho, que o carrinho era de tal cor, e que não sei o quê, que eu amava ele. Comecei a improvisar um som, assim, fiquei uns 10 minutos. E ele curtiu. Olha. Aí ele veio pro meu colo depois e dormiu, assim. Deitou a cabecinha e curtiu. Então, ontem foi a primeira vez que eu consegui executar esse plano. Mas tá Porque é ótimo. Não, tá ótimo. 2 aninhos, tá ótimo. Mas assim, tirando isso, total liberdade artística. Tipo, a gente acha que é errado, né? A gente vira adulto e esquece que a criança só tá passando a mão na parede com tinta porque ela achou que ia ficar mais bonito. A gente que fala, meu Deus... Então, assim, eu tento muito não ser aquela adulta estressada, assim, sabe? O que eu tenho muito, que eu encano muito é com desperdício de comida. Sim. Isso, pra mim, é muito difícil. É uma dificuldade que eu tenho de... Sei lá, ele jogar um negócio e falar, cara, não se brinca com comida, filho.
Eu sei, assim, você não vai viver coisas que eu vivi, sabe? Graças a gente Deus. sabe. Mas assim, comida não. Aí me dá um ciricutico, assim, me tira um pouco do sério. Não, tem algumas coisas que pegam, né? Tem. Isso muito aí me engraçado. pega. Não deixa de ser mãe, né? Eu tava falando pra ela então. hoje que tem momentos, meu filho tá com 9. Então, os barulhos mudam, né? Sim. Era choro, bababá, agora é bola, Sim. flauta. Eu não ligo, assim, de barulho também, tento não ser. Eu sou um pouco estressada porque eu sou ligada no 220, mas Sim. eu tento não ser com ele, né? Porque o seu barulho interno já tá alto, daí o dele Isso, soma. Exatamente. Então, como eu já sou muito barulhenta, ele... Mas é que ele joga muito a bola na parede. Joga Sei. aquela bola e tum, 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 tum. Meu... Hoje eu falei, pelo amor de Deus, Gael, para com essa bola, que eu queria um pouquinho de silêncio. Sabe quando você fica? Eu falo, gente... Aí passou um pouquinho, eu falei, filho, desculpa, mas aqui, putz, a mamãe tá pensando aqui no roteiro, na gravação, e a bola, tum, 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 pá, tum, tum, tum. Cara, é muito doido como coisas pequenas vão... Porque é aquela rotina, né? Sim. O dia a dia. E você gravando, como é que é? Você tem o seu estúdio separado? Então. Você tem, como que é? A gente tem em casa, a gente tem um quartinho que fica lá no lado da área de serviço. Julius fez, um engenheiro, tudo certo. É um quarto pequenininho, mas é perfeito. Com tratamento acústico mesmo. Tá. Então eu gravo de lá, mas agora eu tô abrindo um espaço fora. Porque eu percebi que eu não consigo criar. É diferente você ir e gravar uma locução. Que você fala, amor, me dá 1 hora, eu preciso parar e gravar um texto de 15 segundos aqui. Já volto. Outra coisa é compor, criar, pensar roteiros, que é uma coisa que alimenta a minha alma. Em casa, eu não consigo. Sim. Eu, assim, inclusive, isso me despedaça, porque é como se estivesse faltando uma parte de mim. Sei. Quando eu olho, eu tô dando uma maquinada de roupa, limpando os cocôs das gatas, lavando louça, juntando... Você sabe, é infinito, não acaba nunca. Não Sim, acaba você entra nunca. num Caiu ciclo um ali cisco que você aqui fala, nesse daqui a olho. pouco Meu eu faço, Deus. daqui a pouco eu faço. E você, esse daqui a pouco Não. seu nunca acontece. E aí eu tô assim, eu quero ter um planejamento de deixar ele na escola e passar as manhãs, algumas manhãs da semana, tendo um momento pra mim. Porque é isso, e assim, só que às vezes eu loto a manhã de gravação pra poder ficar com ele à tarde, então... Mas eu vou conseguir organizar. Criar uma Sim, rotina. Só de Já você ter tido essa iniciativa, olhar pra isso... Já é uma grande opa, conquista. Já é um lugar de... Eu vou ter Sim, esse espaço, Vou entendeu? ter, já existe, já tá Sim. lá. Mas eu acho muito importante você falar isso, porque tem muita gente assistindo que também é locutora. E a gente sabe que na publicidade é uma loucura de entrega, de rapidez, de disponibilidade. Sim. Final de semana, noite, às vezes. Ou então, Sim. você abre o olho, já tem mensagem. E muitas vezes as pessoas podem se sentir culpadas por ser mãe Sim. e não tá dando conta de ter que dar atenção para uma criança e ao mesmo tempo tem que gravar, eu tenho que entregar em 30 minutos, mas a criança não para de chorar, e o que eu faço? Deixo a criança aqui sozinha, vou lá, sei lá o quê. Então Cuidar é do muito corpo, bom, né? Cuidar do corpo, comer da bem, mente, cuidar dos cachorros. sono. Tá bem ainda, né? Eventualmente pro marido, Não dorme às bem, vezes a voz não vem, a voz vai embora. Agora eu ainda tô. Eu tô há 20 dias gripada. Tomando no 10º dia de antibiótico. O meu ouvido direito ainda está tampado e eu ainda estou inflamada. E eu tô rouca. E por quê? Porque, então. Imagina, começa a chorar, Por né? quê? Porque eu não durmo uma noite inteira de sono há Sim. 2 anos, né? Sim. Então é uma loucura mesmo. É e uma loucura. ninguém consegue dar conta, a verdade é essa. Perfeitamente como a gente imagina, não existe. Não E existe. às vezes é isso, a pessoa tá ali nesse começo da maternidade, que 2 anos ainda é um neném, ainda tá Lógico. entendendo ali. E às vezes compara com outras pessoas e fala, gente, eu tô atrás, tô ficando pra trás, tô Total. ficando pra trás. Então é muito bom quando você abre o coração assim, porque a gente vê que somos humanas e que Sim. todo mundo vai passar por problemas e certeza. situações, que a gente uma hora vai falar assim, meu Deus, não tô dando conta, sabe? A sociedade pede muito isso, que a gente tem que dar conta. A mulher tem que dar conta da casa limpa, do marido Nossa. feliz, da criança alegre e do trabalho bem feito, sabe? A gente tava falando um pouco sobre isso antes de vir pra cá. E aí a gente trocou umas mensagens falando assim, você não ouve, não tô dizendo que não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, exceções existem em todos os casos, mas assim, você ouve muito mais uma mulher falando, ai, desculpa, eu cheguei atrasada porque meu Sim. filho ficou doente. É verdade. Ele tava com febre, e aí eu não tinha... daí eu Tive que fiquei... deixar na avó antes Você de não vir pra ouve cá. um homem chegando atrasado no trabalho falando, ai, desculpa, viu, eu cheguei atrasado porque meu filho tava doente. Ele tava com uma febre, por quê? Sim. Porque provavelmente a mulher... Lógico. Segurou as pontas, Segurou né? as pontas, né? Então isso eu não acho nada bonito, assim, de falar, nossa, a gente é foda. Não, é um lugar que a mulher tem que ser uma super heroína, que eu acho que
primeiro que não dá, não existe. E essa super-heroína, se ela existisse, ela seria deprimida. Ela teria burnout. Ela não ia voar. Porque ela não ia, reprimiria ela não ia tudo fazer que ela nada. sente, Ela ia ser gente. uma super-heroína doente. Sim. Tu sabe, No hospício. sabe que eu acho que uma coisa que eu adquiri na maternidade foi reaprender a dar nome às coisas que eu sinto, as coisas negativas. Eu acho que por muito tempo eu reprimi, assim, de tipo, eu tô sentindo umas coisas aqui, mas vai passar. Sabe quando você não dá nome? Sei. E aí na maternidade eu fui obrigada a ter que dizer, sei lá, pro meu esposo, eu tenho inveja de você. Sim. Porque o Heitor, sei lá, com 3 meses. Porque você pode sair pra caminhar. E eu não. Sim. Eu tenho inveja de você. Porque você vai trabalhar presencial e se você quiser ir comer na rua, um PF, você Sim, pode. Você anda na rua. Você anda na rua. Se eu saio, meu coração fica assim, imaginando que o Heitor tá mamando, que ele precisa de mim, que não sei o quê. Essas Sim. coisas biológicas mesmo. Sim, que isso só que eu ia uma mãe falar, consegue né? atender. É no corpo. Usar o banheiro sem se preocupar. Tomar banho, gente. Lavar eu tomei o meu cabeça. banho, durou 2 minutos por muito tempo. É assim, ó. É Assim. isso. Lavar o cabelo, luxo. Fazer hidratação? O quê? Nossa, esquece. E Hidratação pra aí, quê? mas foi muito bom a gente ter essas conversas. E eu falava pra ele, não se assusta. Eu tô conseguindo falar tudo que eu sinto. Eu tô me Eu tô com raiva. Eu tô me reentendendo, né? Eu falava, Descobrindo. você segura a onda. Que eu tô puta, mas vai passar. Mas eu preciso falar. Eu ficava assim. Muito hormônio Não, mas que também. bom, O mundo todo velho. tá mudando. Uma loucura, Você tomou uma hack nas costas, socorro. É muita coisa acontecendo dentro de você. Tomei uma hack Tem leite mesmo. vazando. Pô, também. Tem uma Tempo coisa inteiro. cicatrizando na sua barriga. Não dá. Tem aquela famosa frase, assim, né? Que é um homem e uma mulher conversando e o cara fala assim, meu sonho é ser pai. Aí ela fala, o meu também é ser pai. já vi essa. Não, maravilhoso. E na verdade é uma mentira verdadeira. Sim. Porque se a gente pensar bem, esse lugar de mãe é só nosso. É. Né? É um lugar Ninguém que, ocupa mesmo. que ninguém ocupa. E do pai, não querendo desmerecer vocês, assim, os filhos amam, mas assim, é um lugar que ele é quase que substituível, assim. Por isso que o pai tem que ser muito presente. Por isso né? que ele tem que ser muito presente. Porque fazer a daí ele é diferença. insubstituível. Aí ele se torna… Criando o laço é, certo e estando pau a pau ali, fazendo Sim. tudo que… Não é ajudando. É, não, Sendo exatamente. pai. Porque claro que tem coisas que amamentar o Rô não consegue, paciência. E o Heitor não pegou chupeta nem mamadeira. Então entendemos isso, mas todo o resto ele consegue fazer e faz. Exatamente. Então é isso, essa conexão tem que ser criada desde sempre. Desde sempre. Desde a barriga, desde sempre, né? É. E assim, trocar fralda e tal, porque eu vejo muitos homens, amigos próximos mesmo. Que não troca. Que, eu faço tudo. Menos Não acredito. trocar cocô. Ah, não. Não, eu já ouvi isso. Ai, gente. Menos trocar cocô. Aí eu penso, mas você vai, né? Vai ter. Aqui em casa vai trocar um cocô, né? Vai pegar ter. num cocô, vai enfiar um dedo num cocô pra saber. Porque como de que é. madrugada a mãe, se tiver que dar peito, a mãe tem que acordar. É, então. Mas se for uma fralda, o pai pode acordar muito bem, dar É uma fraldinha, lógico. trocar uma fraldinha. Opa! Nossa, gente. E tem uma hora que, às vezes, o peito… o meu filho, por exemplo, eu não tinha tanto leite. Então, num dado momento, eu dava o peito mais mamadeira. Pra complementar. E aí, eu dava o peito… Quando chegava na mamadeira, o Vinícius pegava. Pronto, Claro, lógico. chegou o seu momento. Eu já Você tava lá recuperando as energias. Chegou a sua Porque é hora, uma coisa, querido. eu acho que é uma coisa que quem nunca amamentou não tem noção disso, né? É como se nos descarregasse, né? É. Até hoje, mesmo que o Heitor dê uma mamadinha que ele ainda mama, Gamen, com 2 anos, mesmo uma mamada rapidinha de 5 minutos, de repente eu falo, opa, deu teto preto aqui, ufa. Porque literalmente você vai doar a sua energia, É. assim, junto. Sim. Então dá cansaço. Não, tanto que eles É falam, né? Que você tem que ter um surreal. líquido, né? Uma comida, alguma coisa, logo depois que você amamenta, Exatamente. sempre uma fruta. O tempo inteiro. Porque é uma coisa que… E ao mesmo tempo, eu achei até que você fosse falar isso, descarrega, porque começa… A gente sente o leite descer. É, drenar, né? E fica duro. E aí você fala, como que isso sai de mim? Aí quando sai… É um alívio também. Ai, Gente, eu sei que delícia. não tem nada a ver com audiovisual. A coisa da teta esvaziando aquelas, né? não tem, mas tem a ver Mas com tem muito a sororidade. ver com a sororidade. Conexão. Com a de conexão, mulheres. com a vida, com a sua vida, Com a né? vida.
Até Sua porque vida. se a pessoa, eu também penso sempre isso, se o cliente, por exemplo, um cliente de publicidade, um diretor de dublagem, ou então até dentro do set, entender, cara, talvez hoje ela esteja menstruada e por isso que a voz dela não tá chegando naquela nota que ela sempre chega. Ou então, Será que cara, ela talvez ela não dormiu? dormiu bem, eu vi que o filho dela tá doente nas redes sociais, talvez ela esteja... Isso cria uma conexão um pouco mais, uma empatia, né? De tipo, cara, tudo bem, vamos ver o que a gente consegue fazer. E não só entender que é só mais um dia da pessoa tá ali fazendo o trabalho Que dela. interessante você estar falando sobre isso agora. Me fez refletir. Que às vezes a gente trabalha com, principalmente na dublagem, né, com diretores e diretoras, e inevitavelmente as diretoras mulheres costumam ser mais empáticas, mais cuidadosas com as palavras e tudo. E tem diretores, né, assim, homens, que às vezes, sem querer, são rudes com a gente e não pensam nessas coisas, assim. Não. Porque eles não Apesar de vivem às isso vezes ver, né? nunca. Esses dias eu fui fazer uma cena que eu era pra ser uma mãe. E aí, beleza, estou fazendo a sensação de mãe. Como atriz, eu vou ter que chegar na mãe que o diretor espera de mim. Sim. Tudo bem. Mas era muito louco, porque ele era um homem me dirigindo e pra ele eu não estava carinhosa o suficiente. Era muito louco isso. Você não era. Não Eu tava não sendo estava mãe. carinhosa o suficiente, o meu sussurro não era o suficiente. E aí eu saí de lá me sentindo muito insuficiente. Aí eu fui conversar com meu esposo sobre isso e ele falou, cara, essa pessoa específica desencana. Ele é assim, ele quer que você faça a melodia dele. É, então tem isso. Mas eu acho uma pena. É uma pena porque Porque perde eu acho você, tão né? lindo, você perde a entrega do ator, o que ele tá te oferecendo. Sim. E fica pesado de trabalhar. É muito ruim. Sim. Não é gentil, é um pouco Sim. pedante. É. Ao ponto de quando você trabalha com pessoas que... Eu vejo a Melissa Garcia, por exemplo, é um ótimo exemplo pra mim de direção, né? Como diretora de voz original. Eu vi a Mel, assim, eu trabalho muitos anos com ela. Ela começou sendo mais rígida, né? Até pra ter controle, porque é uma bagunça gravar com muitos atores, então tem que ter a tia chata. Sim, claro. Mas hoje, eu observo ela e eu admiro muito o jeito dela de trabalhar, porque... Tudo bem, ela imaginou uma coisa naquela leitura de texto que ela fez. Mas às vezes o ator entrega uma coisa completamente diferente e ela abraça. Ela olha, Ela não é escuta. teimosa de querer ficar com o que tá na cabeça dela. E trabalhar em conjunto é isso. É. Sim. É você ser abrir generoso. possibilidade, é. Ouvir. É tipo improviso. É. Se você fica com o seu jogo e não joga o jogo do teu colega, não tem teatro. Não Exato. tem cena, Não tem tem cena. ego. É. Então, assim, acho que a gente ganha também muito nisso como Muito. mulheres. Muito. Sendo mais sensíveis e levando coisas em consideração que um homem não leva, sabe? Sim. Fora essa situação que você comentou agora, quando você estava grávida, quando as pessoas começaram a descobrir, porque você já dublava, já estava tudo, né? Você já estava fazendo o que você faz. Sim. Você sentiu uma coisa, de algum momento, em algum momento ali, alguma questão que resvalou numa... nossa, mas você vai ter filho, vai ficar difícil de trabalhar, como é que você vai fazer? Alguma coisa nesse sentido, alguma dificuldade que não seja essa? Olha, nesse sentido, não senti. Fiquei com medo, porque eu tinha ouvido relatos de amigas que passaram por essa situação. Mas eu acho que a gente trabalha com pessoas muito compreensivas, assim. O que eu fiz foi programar os trabalhos que eu estava fazendo. Eu falei, olha, eu preciso terminar até 38 semanas, no máximo 36, 37, para ficar tranquila. Eu não pretendo trabalhar no primeiro mês, só a partir do segundo, depois ele nascer. Então, assim, foi tudo conversado. E uma coisa um pouco chata que aconteceu, que assim, eu tava muito no início da gravidez, menos de 3 meses, né? A gente nem fala quando a gente tá grávida, assim, porque tem a possibilidade de perda, né? E eu já tinha tido 2 abortos antes. Então, eu tava Entendi. morrendo de medo. A minha gravidez inteira eu morri de medo e não falei pra ninguém. Só pra você Imagino. ter noção. Eu não comprei uma roupa pro Heitor durante a minha gravidez inteira. Uau. Ok. Fui comprar quando ele tinha 4 meses. Já aqui. Que foi a coragem que eu tive. Falei, bom, agora ele tá aqui, eu posso. Caramba. Enfim. Aí queriam marcar uma escala comigo de 5 horas seguidas. E eu tava no início da tontura, fraqueza, sono, um sono absurdo. É um sono bizarro.
E aí eles queriam marcar 5 horas de dublagem. Eu falei, gente, eu não gravo 5 horas de dublagem. O máximo que eu gravo seguido é 3 com intervalo no meio de uns 20 minutos pra comer uma barrinha ali de proteína, tomar um café. Sim, eu tô grávida, Mas gente. eu não falei que eu tava grávida. Ah, Eu não sim, ela ninguém tinha sabia. Contado. Tá. E aí eu falei, olha, eu não costumo gravar 5 horas. Podemos dividir 2h30 num dia, 2h30 no outro dia? Não porque a gente tem pressa pra entregar, não sei o quê. Olha, mas assim eu não consigo fazer. Não, porque eu vou ter que mexer em toda a minha agenda pra encaixar, pra fazer essa mudança. Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser obrigada a te falar que eu estou grávida, porque você não está respeitando os meus limites. Caramba, olha que louco. Eu me senti tão desrespeitada, cara. Muito, porque assim, você foi situação. clara Eu pedi... e era o seu limite, né? E assim, era uma coisa de última hora. Olha, se tu quer trabalhar comigo, por favor, divide essa escala, não tô te pedindo nada demais. E né, essa moça não atendia meu pedido, não atendia meu pedido. Uma mulher, infelizmente. Aí eu falei, cara, eu tô grávida, entendeu agora? Ai, tá bom. Aí eu falei, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu só quero eu só quero ser compreendida. Eu só preciso Aí ela disso. falou, ai, tá bom, eu vou ver então o que eu posso fazer. Aí ela mexeu na agenda. Mas entende? Não precisava. Não né, precisa, chegar nesse lugar. cara. Num assunto Não precisava. que você nem queria. Você E entende? às vezes é uma coisa, e a gente trabalha com criatividade. Foi o que você falou também, que você precisa ter o seu momento de ficar tocando violão, Sim. de ficar compondo ali. A nossa mente funciona assim, a mente do artista funciona Sim. assim. E às vezes acontecem questões emocionais, que não chega a ser uma gravidez, ou às vezes Sim, uma doença, ou uma exato. depressão. Mas, cara, você não consegue produzir naquele dia. Exatamente. E às vezes é só esse limite do respeito, assim, de olha, eu não consigo, não vai dar nesse dia. É. E, não, mas tem que ser nesse dia. Às vezes tem esse toquezinho de, cara, tá acontecendo alguma coisa. Tudo bem, a pessoa não quer falar. Mas, porque como a gente trabalha, é muito diferente de qualquer outro serviço, né? De escritório, que você vai trabalhar no escritório, você tá cheio de problema, depressivo, ninguém vai saber, ninguém precisa saber. O nosso é muito a gente, não tem como a gente anular o E que a a gente gente tá entrega vivendo. muito na voz, né? Por melhores atrizes que a gente Muito. seja, Nossa, muito. a gente Muito. tem coisa que sai junto. Sim. Opa, sem dúvida. Não dá. O corpo fala, né? A voz. E para falar, mais uma vez, que toda regra tem exceção, você vê, foi uma mulher que estava te atendendo, né? Se fosse, de repente, um homem, talvez até tivesse te compreendido num outro lugar ou não. Não sabemos. Mas não dá pra sabemos. gente saber, né? Por isso que a gente fala de regras e exceções. Mas acho que é importante abrir os olhos pra isso, né? Eu acho que é até uma questão de humanidade, cara. Assim, é de sororidade, mas de humanidade. A gente só respeitar, às vezes, um não. Exato. É de publicidade também, esses dias. Me consultaram sexta, 9h30 da noite, quase 10. Lu, chegou um job aqui, um que a gente já fez, vamos fazer um de novo. Me fala como é que tá a sua segunda. Aí eu mandei o print da agenda. Minha manhã tá meio confusa, a tarde tá mais liberada. Putz, então se eu precisar de você segunda de manhã, eu não consigo. Não é que você não consegue. É que eu vou gravar no meio do furacão. Ok. E final de semana? Não, ela perguntou, ok. E se eu mandar agora? Eu, negativo, agora eu não gravo. Tô muito cansada. E final de semana? Aí eu falei, meu Deus do céu. Gente, É o único momento que a pessoa tem pra dormir, tá com o que doido. filho, ir num A pessoa- parque. Não, e assim, a pessoa assim. tem um problema dela Sim. Eu acho que isso é uma... e ela joga pra você e você se sente culpada às vezes de não estar atendendo. Não, eu me sinto Compreendo. encurralada às vezes. É? Aí eu falei, final de semana eu vou descansar, é meu aniversário e eu preciso de um momento de lazer. Só topo se for segunda. Pronto. Aí eu me posicionei do tipo... Sim. Porque senão ela pra vai não ficar dar- perguntando se eu posso. Sim. Falei, não. Aí, beleza. Ela falou, claro, tudo bem. Segunda de manhã, tava e-mail na minha... Dava pra esperar, né? Por Mas quê? assim, Então, eu acho que assim, antes de ser uma questão de homem, de mulher, é uma falta de humanidade. Porque você quer tanto render e mostrar que você é foda no seu trabalho. sim. Olha, conseguiu no consegui menor antes. E na prazo publicidade possível. Falei ainda. com a locutora e com a atriz, ó. Não, tá aqui o que tem trabalho. uma coisa da publicidade que é mentir prazo. Isso acaba comigo. Sim. Se eu combinei, eu vou entregar. Você não precisa me mentir. Sim. Você precisa até segunda, meio-dia, e eu falo, se eu disse que eu posso, vai estar lá. Sim. Você não precisa tentar ficar me Puxando pra puxando. antes, Tem né? que ser Me deixar hoje, senão louca. É um hoje não pensamento tem como. antigo isso. Mas eu acho que tem muito a ver, não sei se é impressão minha, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com São Paulo também. Também? Ai, Será? também. Tem, eu acho. Esses dias eu vi Também uma acho. menina falando sobre a diferença de um encontro entre amigos de São Paulo
do Rio. Você encontrar amigos cariocas e amigos paulistas. Ele falou, gente, não é... É só uma constatação que acontece comigo. Sim. No Rio, às vezes, você não consegue encontrar. É difícil, às vezes, encontrar. Mas daí, quando você encontra, tem um relaxamento de tomar uma cerveja de boa. Em São Paulo, ela falou, eu encontro os meus amigos, minhas amigas, e é sempre assim, ó, não, beleza, eu posso, as duas, né? Mas eu só posso ficar até as 4. 3h30, 4 horas, porque 4 horas que eu não trabalho. E aí a pessoa tá ali, mas ela já tá... Querendo ir embora. Ela tá tomando uma cerveja, mas ela tá... Olhando pra hora, né? Não, 2h40? 4 horas só. Tensa, né? Ela falou, cara, é difícil. E aí eu me vi nisso. Eu falei, gente, eu já fiz. Eu fui essa pessoa Eu que já fui essa fiz pessoa isso. várias vezes também. Eu vivi ao contrário, né? Que eu sou carioca. E aí, muito engraçado que meu namorado fala assim... ele trabalhava numa empresa que tinha uma filial no Rio. Ele falava, odeio trabalhar com carioca. A gente liga às 6 horas da tarde e já não tem ninguém no escritório. Aí eu falei... Mas o trabalho é até às 6. Vocês deveriam ter ido embora também. Olha que o carioca, eu acho muito engraçado que o carioca, ele sabe separar muito o que é trabalho pode e o que é crer. vida. Então, eu acho que paulista Não fale de trabalho com carioca no momento que ele tá vivendo. A pessoa tá lá na Lapa, bebendo uma caipirinha. Aí você fala, não, que tem aquele relatório. A pessoa, amanhã eu vejo. O Sempre paulista viram amanhã eu mistura vejo. tudo, Então, gente. o paulista não, ele tá no Paulista, ele barzinho, faz a reunião, assim, ó. tomando a aham. cerveja. Ele tá assim, ó, gente, deixa eu só mandar um negocinho aqui Não, gente, rapidinho. Calma aí, gente, só Eu um tenho uns minutinho. amigos. É isso. Por isso essa doença Lucas, mental. um beijo. Tem uns amigos, ele sabe que é ele. Lucas, Silvinho. Gente, eles fazem churrasco e chamam os clientes. Meu Deus, mas dá certo? Não, dá super certo. Eles fecham o trabalho tomando São Paulo chopp. Ah, entendi. Ai. O jeito deles fazerem negócio é assim. É outro. E eles juntam tudo. Vamos fazer um churrasco? Que Vamos, tem uma vamos pegada fazer essa meio- campanha aqui, fechou, não sei o quê. Uma pegada gaúcha É uma meio pegada assim, onde você gaúcha, reúne as é. pessoas num churrasco, Tudo, né? sempre. As coisas estão ali acontecendo juntas. É uma loucura. É, Sempre. se rola. Às vezes isso. eles falavam, Lu, vem aqui, estamos fazendo churrasco. Eu pensava, nossa, finalmente. Chegava lá, eu achava que era só dos amigos. Não. Mentira. A gente tá Sempre com uma tinha um campanha. cliente. E aí ele chama você e Sempre. fala, inclusive, essa daqui é a Isso. locutora, ela pode fazer a sua campanha, né? Tá aqui. Tu sabe que é uma coisa que uma amiga minha me chamou a atenção. São Paulo tem isso. Você fala, você quer fulana de tal, formada em, a arrasa gente em, acabou de premiada falar em. sobre A isso. gente dá o crédito das Exatamente. pessoas, assim. Sim. E aí eu fazia muito isso. E aí uma vez a minha amiga falou, Lu, para de fazer isso. Eu falava, essa aqui é a Gabi Lima. Ela é engenheira de áudio, estudou em Los Angeles, na faculdade. Por quê, né? Aí ela assim, Luísa, nossa, não gosto quando você faz isso. Só fala que eu sou a Gabi. Olha, Aí eu falei, pode crer, né? A gente acabou de falar A pessoa sobre vai isso. te conhecer em algum momento. Sim. quem é a pessoa também sem ser... Porque isso que era a pergunta que eu ia fazer agora. Quem somos também. nós? Sim. Que foi o que a Quem diretora, somos nós? uma diretora minha, a gente falou isso antes de começar o capítulo, uma diretora uma vez chegou pra gente e falou assim, se você tivesse que se apresentar sem falar o que você faz, quem você é, o que você falaria? A maioria não sabia o que falar. Ah, eu sou Dayana, eu tenho tantos anos. A gente não pode se resumir ao nosso trabalho, porque O que é trabalho que- passa... As pessoas, a gente muda a nossa visão, o nosso ambiente de trabalho, os nossos focos e objetivos. Exatamente. A gente não é aquilo, a gente é outra coisa. A gente é as virtudes, os valores, as amizades que a gente cultiva, né? As Sim. coisas que a gente gosta. Sim, as Os fragilidades. As fragilidades, desafios, defeitos que a total, gente quer tudo. mudar, né? Exatamente. Mas a gente se esquece às vezes, né? Sim. A gente se E esquece vira disso. E vira que a gente é a fulana que se formou em tal lugar. Não é? Bom, mas agora então, voltando para trabalho, só Eu pra ia gente... também falar, aproveitar que a gente não tá falando de trabalho, né, vamos falar de só porque trabalho. A gente tem um tempo, a gente ficaria aqui horas com você, porque isso é uma delícia, né? Além de tudo. Fala da Ellie, que é uma sim, personagem, né, tão Falo. atual aí, tão bacana. Que tem uma total a ver com o que a protagonista. gente tá falando, porque ela vive num mundo pandêmico, Uhum. onde tá acontecendo praticamente um apocalipse ali no meio da pandemia. É. E uma das primeiras protagonistas desse tipo de história, que é mulher, É verdade. jovem, É verdade. onde sempre tem um homem guerreiro, que era policial, que era não sei o quê, que era médico. Agora a gente tem uma adolescente enfrentando aí a vida, aprendendo a viver. Não fala no muito meio de- aquelas que- Não, ela tá falando Resumindo, ela tá ótima. sinopse. A Day tá tipo Sinopse. jornalista. Falando sobre sem não dar conta spoiler. o principal. Sem dar spoiler. Nem falei do primeiro episódio da segunda temporada, que eu Tá. poderia já dar spoiler, mas não, ó, Poderia. eu fingi que eu nem assisti. Tá. Então, a Ellie é isso. Ela é, pra mim, um presente de papel, né? Que me acompanha, né? Eu fiz nos games, fiz na série.
A Bella Ramsey é uma grande atriz. Tá sendo muito maravilhosa, assim. Impressionante a atuação. Com o Pedro Pascal, né? Os dois ali. Incríveis, assim. E eu acho que é legal porque a Ellie, ela foge do estereótipo de mocinha. Foge do estereótipo de padrão de beleza. E traz a cabeça de uma adolescente, de uma menina que é lésbica, que é órfã. Eu tô falando aqui mais coisas, mas isso aí é o básico. Sinopse. Que é órfã, Tô mas... guardando aqui, ó. O que eu não quiser, eu não ouço. E ao mesmo tempo, né, o quão guerreira ela é. Quanto ela se vira, assim, sabe? Então, pra mim, ela é um presentaço, assim. E a Ellie me trouxe uma coisa que eu acho que eu nunca falei sobre isso. Em lugar nenhum. Hoje, vindo pra cá, eu pensei. Eu, quando fazia workshops de atuação, sabe qual era a minha maior dificuldade? Gritar. Eu sempre fui uma pessoa muito pacífica. Eu sempre fui a pessoa que põe panos quentes para as brigas não aumentarem. Que falo, gente, calma. Não briguem. Eu não gosto eu realmente não gosto de brigar. Então, sempre tenho uma fala mais mansa, mais tranquila. Só que na hora de, em cena, combater, a minha personalidade de fala alta não deixava vir o que a cena necessitava, de briga, de intensidade, de grito. E a Ellie trouxe isso. E te fez bem? Muito. E aí entra uma coisa interessante. Eu não sou obrigada, enquanto Luísa, a concordar com as atitudes daquela personagem. Mas enquanto atriz, eu preciso perdoá-la para poder dar realidade para que eu tô vivendo na voz, né? Preciso acreditar naquilo, eu preciso entender ela. O que leva ela a fazer o que faz. Pra ela é verdade, né? Exatamente. Então eu ressignifiquei muito essa parada de falar alto, de gritar. E aí, olha que louco. Eu fiz fono. Quando eu peguei esse trabalho, em 2013, eu fui fazer fono, porque eu tinha que dar gritos que eu não podia perder a voz, porque saindo de lá eu ia gravar uma coisa que a minha voz precisava ficar limpa. E aí, aprendendo a gritar e colocar a voz no lugar certo, eu encontrei um drive pra cantar AC/DC, por exemplo. Uou! Com o treino de grito pra fazer game, sabe? Tipo, Spinning long time with the rock and roll! Tipo, não sabia fazer isso antes. Você viu, minha filha? E aí eu aprendi a fazer drive treinando pra dar berro em videogame. Então é muito legal o quanto me trouxe de aprendizado isso, assim, e quanto uma coisa influencia na outra, né? Nossa, total, né? E às vezes a gente não sabe disso, mas que legal, porque se você se abre para as possibilidades que vêm e da maneira como elas vêm, não como aquele diretor fez com você. Sim. De fazer a musiquinha que ele queria, ele perde a chance de descobrir coisas incríveis. Eu acho. Sim. Eu acredito nisso. Sim. Eu também, super. E sair do estereótipo, né? É igual aquela coisa, foi uma época aí também, locução de mulher empoderada. Nossa. Locução de mulher empoderada era falar brava, com a voz bem presente, né? Mas toda empoderada fala assim, gente. Será que eu não sou empoderada o suficiente? Eu até sou com a minha empoderada e não fina? falo desse jeito. Não tem essa voz. Entendeu? E deixar, deixa eu ver a mãe da Luísa. Talvez fosse uma descoberta que ele perdeu. Com certeza. Não, e às vezes são diferenças tão sutis, assim. Você deixa mais na reticências e a pessoa quer que você pontue. Sim. Você fala. Aí a pessoa fala, não, porque o que você fez ficou muito desenhado. Aí a pessoa faz, você fala, tá. É porque ele quer que eu pontue e faça a melodia que ele quer que eu faça. Sim, eu fiz uma peça assim. Imagina uma peça inteira. Ele falava pra mim como eu tinha que falar o texto. E você levou de boa? Então, no começo não, foi muito difícil. Depois, eu percebi que ele sabia muito o que ele queria. E aí eu tentei, quase que esquizofrênico, mas aí foi uma chavinha. Eu falei, eu vou fazer como se a personagem tivesse um cara que falasse pra ela como ela tem que falar as coisas. Olha. Foi meu único jeito, senão eu ia sair do elenco. Então, tudo que ele falava pra mim, eu já tava na personagem recebendo de um cara que era quase que um cara que tava me abusando ali psicologicamente. E isso me trouxe uma força na personagem. Mas você vê, você tem que escolher caminho pra você se livrar
de um maluco. Cara, que tinha é cada ali, né? coisa que a gente vive nessa Não é? vida. Que loucura, né? Que loucura. De como lidar. Eu lembro de uma vez que eu toquei num barzinho. Se eu tiver com muito assunto, vocês Não, me não, é falam. porque Imagina. a nossa produtora, ela é também Ela carioca. desistei. Na hora que você falou do... Eu tava só vendo aquela, concordando comigo, que ela cerveja, sabe ela que já a tava vida assim, do ó, Rio é muito diferente de eu São vi. Paulo. Eu tava vendo com o canto do olho. Ela assim, no Rio a gente não vai falar de trabalho. Trabalho, cerveja. vida é vida. Ela tá. Uma das, né, atribuições da nossa produtora maravilhosa é nos avisar com 10 minutos pra gente não viajar. Tá bom. Não, mas é só isso. Tá bom. Você tá ótima, Tá bom. maravilhosa. Show. Continua. Teve uma vez que eu tava tocando num bar em Porto Alegre, há muitos anos atrás. E aí eu tava cantando uma música minha em inglês. O repertório era majoritariamente em português. Mas aí eu resolvi cantar uma música minha no meio. Daqui a pouco chega um cara na frente do palco. Fica me olhando assim. Uma cara de desdém, assim. Ai, que nervoso. E eu super novinha, acho que eu tinha uns 18 anos. Toda fica insana. Aí ele chegou, completamente bebum, e falou assim: que é isso que você tá cantando? Esse inglês aí, você tá no embromation, que não dá pra entender uma palavra. Eu olhei pra ele e falei: mas a música é minha, eu escrevi essa música. Isso é, porque eu estudei, eu sei falar japonês, inglês, francês, espanhol. Eu chamei alguém assim do bar e falei: quem é essa pessoa? Eles falaram: é o dono do bar. Ah, tá ótimo. Aí eu falei: muito bem, eu tô indo embora. Aí eu levei. Claro, gente, pelo amor de Deus. Falei: gente, Inconveniente. eu não sou obrigada. Não. Nossa. Não, eu tem achei que coisa assim, que assim... Tem horas que você fala. Eu tinha 18 anos, né? Você fala: gente, claro, o cara tá bêbado, mas por que ele tá vindo falar comigo no meio do show? Não, mas por que ele tá Nossa, bêbado E no bar dele, né? Trabalhando. Não, tudo errado. Tudo errado. Começa aí. Já começa aí. Ele não tem que estar... Ah, mas eu sou dono do bar. Então, você é burro. Porque se você tá comendo do próprio... Tem Desculpa, né? muita viagem, muita coisa que acontece. É. Conta pra gente, nesses seus embalos de sábado à noite, qual foi a situação, se você lembrar uma, que você falou: não é possível que eu tô... Ou que eu tenho que gravar, ou que você gravou, fez algo muito num lugar inusitado, num momento inusitado. Tipo, eu gravei na maternidade, por exemplo, em cima do soro. Eu seguro, porque tinha um trabalho que, enfim, depois eu te conto, mas... Alguma situação, mas ganharam de mim, né? Teve alguém que falou de alguma situação também no cemitério. Como é que foi? Não, ela tava mandando orçamento na maternidade. Teve filho Sim, mas teve alguém que falou alguma outra situação bizarra. no cemitério. Não foi? Você Ai. quer saber Deve a ter sido a minha... Veridiana. É alguma... Pode ser a Veri? Não duvido, a Veri é maluca. Não duvido. Algum lugar ou alguma situação. Você tava no meio de alguma situação onde você não podia gravar e daí você teve que se virar, Tinha gravou que- no banheiro. Banheiro, foi banheiro. Eu acho. Banheiro de aeroporto. Então, aeroporto é clássico. Banheiro Eu de já fiz aeroporto. cabaninha. Na lixeira, do banheiro do aeroporto. Na lixeira. Foi Por que isso. eu falei Esvaziou cemitério? a lixeira e Não. botou a cabeça dentro da lixeira. Ai, isso. que nojo! Sim. Mas era uma lixeira, tipo, reciclável. Não Será? era lixo. Ah, bom. Era Será? uma No lixeira banheiro? que tava possível. O que recicla no banheiro? Será? Mas não era. Tá bom, pode ser que seja no banheiro. Devia ser o de papel de mão, tá? Não Vamos era dentro torcer. da UV. Vamos fingir Mas que a vai gente saber, né? Cara, aeroporto é clássico, né? Fazer, tipo, cabaninha, assim, entra na mochila. Enfiar a cabeça na mochila e faz uma barreira de som enquanto você tá esperando pra embarcar. Isso é clássico, várias Clássico, vezes né? já. Nossa. Mas eu acho que o mais louco foi entrar numa loja de roupa e pedir pra gravar no meio da arara. Ah, mentira. Aí, Eu tava gente. no shopping. No banheiro que eu não ia ir, porque é reverb, é o pior Não, lugar. Sim, Como é. que você vai fazer lá? Aí eu falei: moça, posso entrar aqui rapidinho? Eu preciso só... Não estranha não, mas eu preciso enfiar minha cabeça no meio das roupas e gravar uma frase, que eu trabalho com isso. Como se Não, fosse melhor uma é que a coisa gente muito sempre fala assim, natural, não né? Numa estranha, Hering, não. numa loja, assim. A gente sempre fala, não estranha não. E a primeira coisa que a pessoa faz é, claro estranhar. que ela Que ela vai fala, o que falar. tá acontecendo? Mas deu super certo, tá? Tipo, gravar o quê, né? A pessoa vai falar: gente, você faz o Gravar que da vida? Não, Gravar e o era quê? tipo uma alteração, assim. Nossa. E aí Que você eu teve sabe- que depois voltar lá pra gravar o resto do Nada, texto. eu tava com a Super Apogee. rolou. Eu tava com a Super Apogee, eu só rolou. espetei e gravei. É isso aí. E do carro é a coisa mais normal do mundo. Sim. É. Que legal, que Que incrível. maravilha. Mas E na acho- maternidade ninguém ganha. Na né? Então, é porque eu tava muito precisando de grana. Eu não tinha como dizer não. Entendi. Então, quando meu filho nasceu, que veio um pouquinho antes, porque eu fiz as contas, falei: não, vai dar certo, não deu. Ele nasceu um pouquinho antes. Tá. Era a semana de finalização. Eu falei pro marido: é o seguinte, agora você é técnico de som, você dá um jeito. Porque o soro eu já Vira tenho. pra pagar as contas. A voz eu já tenho, o soro eu já tenho. O resto... Ele
falou, não, deixa comigo. Meu Deus do céu. E aí ele fez um esquema, eu não nem se era lençol, se era Deus. coberto, ele montou um parado. E você assim, ó, deitada, ó. E eu aqui linda, Isso, monte meu estúdio. sentei bonita ali na cama, ó. Sensacional. Pôs o microfone pra mim todo, não, estrutura. Nossa. E gravei na maternidade. Que legal. Por que a gente não Que faz, história, né? Pela né? nossa Por que profissão. não faz? A gente esqueceu de perguntar pra nossa convidada anterior que Uma se indicação. destacasse uma indicação, uma Exatamente, mulher eu- que você gostaria de... Sim. Eu acho que você já Uma sei, mulher que você mas- quer Eu também, exaltar. é óbvio que vai ser minha mãe, gente. Não tem como ser outra indicação. pessoa. Porque eu vejo a Márcia Caspari agora dando nome a essa Sim, pessoa. dê nome, arroba, dê tudo. Exato. Márcia Caspari, arroba Márcia Caspari. Com Y. Com Y, Caspari, exatamente. Porque é que eu acompanho a paixão dela, entendeu? Então eu sei que é realmente um trabalho feito com muito profissionalismo, mas com muita paixão. E assim, não é que ela vive uma parada e sai de lá e esquece. Ela vive a audiodescrição, que é o foco, né, assim, principal. Claro que ela é locutora e tudo. Mas a audiodescrição move ela vive isso, ela pesquisa vocabulários. Se ela vai fazer um espetáculo de flamenco, ela tem que pesquisar o movimento das mãos, o movimento dos pés e como que fala sobre aquilo. Entende? Cada universo artístico tem um vocabulário específico. Quando ela vai fazer Denise Fraga e Tony Ramos, ai, tá, o assunto é esse, então acho que vai ser legal aí por esse caminho. É muito, muito dedicado, muito imersivo, sabe? Sim. Nossa, que lindo. E aí faz parte de grupos de pessoas cegas. Aí, por favor, alguém descreve essa imagem pra mim. Lá tá a Márcia no dia dela. Para o negócio, escreve a pessoa, convida as pessoas, promove encontros. Então, assim, ela é a minha maior inspiração, assim. Não Ai, tem que como. ser mesmo. Que lindo. Teria que ser Ela é mesmo. foda. E minha professora, né? Claro. De voz. Incrível. Ela é incrível 1001 mesmo. vozes dentro dela. Que legal. Nossa, incrível. Foi maravilhoso, né, essa Foi, entrevista. Eu foi ficaria incrível. aqui, assim, horas falando Antes com da você. gente encerrar, fala seu arroba pra galera te seguir Todos também. os arrobas que você quiser. Tudo, aí, se O você meu tiver arroba- empresa, o que você quiser divulgar. Cara, o meu arroba é Luísa Caspari em todas as redes sociais. Com S, com Z? Luísa com Z. Caspari com C de casa e Y no final. Boa. Ótimo. O YouTube é Luísa Caspari Music. É muito importante dizer pra seguir YouTube e Spotify. Que nós, assim, como cantoras, né? São as redes mais importantes. Ah, legal. A galera esquece que dá pra seguir Spotify, Apple Music, Deezer, essas paradas. Ótimo. Mas é isso, tô lá no Instagram, em todo canto. Segue lá, gente. Show. E se quando tiver coisas novas pintando, fala pra gente que você Pode volta, deixar. a gente divulga, né? Com certeza. Sororidade. Com certeza. Sororidade. Amém. Ai, Luísa, obrigada. Foi Obrigada a maravilhoso ter vocês. você aqui. Foi muito bom. Papo muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que estão assistindo. Divulguem mais uma vez falando aí. Sim. Divulguem, porque é disso que a gente Sim. precisa, né? Desse movimento Essa de rede, divulgação, de compartilhamento. Financeiramente também, se puder, como a gente falou no início. Com pouco, com médio, com muito. Como você quiser, com amor. Compartilhando, seguindo, se inscrevendo Exato. aqui no canal do YouTube também é muito Curtindo. importante. Curtindo. E pega esse link e envia pra alguém. A galera da locução vai adorar, da dublagem vai adorar. Mas também manda pros homens também. Curiosos também, tem gente que às vezes nem é da área, mas que adora esse assunto. Tenho Sim, amigos que não muito. são da área, mas que quando começa a falar, meu, mas como é que é isso que você faz? Loucura. Gosta até mais, porque eles não É, sabem nada. É A verdade. maioria nem sabe que existe locução, uma profissão chamada Exatamente. locução. Fala, que Como é isso? assim, locução? A galera Isso. chama tudo de dublagem, né? Tudo é Põe tudo dublagem. no mesmo mix. Sim. Você é dubladora. É, isso. é bem isso. Sororidade no ar. Estamos finalizando esse episódio, mas logo mais voltaremos. Até. Beijo.